Bom dia, pessoal. Tudo bem? Como é que vocês estão? Pleno domingo, né? Espero que estejam com a família de vocês, se divertindo. Se Deus quiser, daqui a uma semana estarei com a minha família também. Então vamos lá. Ontem eu falei sobre o livro 1964. Né? Esse livro, o título é 1964, O Elo Perdido, o Brasil nos Arquivos Secretos da KGB. E como é que surgiu esse livro? Tem um rapaz, vamos chamar de rapaz, né? Brasileiro que mora na Polônia. E ele trabalha com turismo e também escritor. E ele estava com os amigos no bar e viu uma notícia sobre as manifestações no Brasil, né? E todos os amigos perguntaram para ele, poxa, como é que no Brasil é permitido, tem tanta bandeira do comunismo, Che Guevara, essas coisas? Porque, não sei se vocês sabem, mas na Polônia lá é proibido, né? É crime. Porque eles sabem o que sofreram com o comunismo. E ele também percebeu que sempre quando ele ia buscar sobre a história daquele período, sempre falava-se apenas de um lado, o lado da guerrilha, o lado do comunismo. Nunca tinha um outro lado, né? Nunca tinha uma parcialidade. E ele percebeu que a única pessoa que falou sobre isso, uma outra versão, foi o Olavo de Carvalho. Então ele ficou sabendo que na Tchecoslováquia, né, que também foi totalmente comunista, né, teve em 86, 87, se eu não me engano, a Revolução de Veludo, que foi quando o comunismo foi extirpado da Tchecoslováquia. Foi de veludo porque não teve um tiro. A Tchecoslováquia não estava mais sendo mantida pela Rússia. Então, quando teve essa revolução, o que foi que o novo governo fez para evitar que o comunismo voltasse à Tchecoslováquia? Abriu todos os documentos secretos da STB. STB era a polícia secreta comunista da Tchecoslováquia. A KGB russa, só que na Tchecoslováquia. Né? Então, foi o que eles fizeram. Aquelas pessoas que foram consideradas traidoras da pátria pela STB, né, mesmo mortas, foram tornadas heróis e todas as outras pessoas comunistas da época foram processadas e presas e perderam todos os direitos políticos. Então, eles criaram, né, um prédio só com toda a documentação da STB comunista. Né? E então, ele foi vasculhar lá esses documentos secretos da STB e, por incrível que pareça, ele achou várias pastas do Brasil. A Rússia, né, a KGB, ela tinha vários satélites nos partidos comunistas e a Tchecoslováquia era um deles. E a Tchecoslováquia era importante para o Brasil por quê? Porque ela era o satélite que alimentava todas as ações comunistas na América Latina. Inclusive, Ladislav Pitman era deles lá. E ele, ao vasculhar esses arquivos, encontrou várias pastas de operações que foram organizadas no Brasil pela STB, pela KGB e STB. Entre elas, a Operação Druzhba, que significa amizade, a Operação Mann, né, nós falamos ontem sobre Thomas Mann, e a Operação Touro, entre várias outras. Nesse livro, ele explica bem direitinho que desde 1920, quando o Brasil criou o primeiro PCB, Partido Comunista Brasileiro, já tinha ação da KGB diretamente. Nos anos 40 foi quando a STB começou a agir mais fortemente dentro do Brasil, através da embaixada da Tchecoslováquia. Né? Então vários espiões da KGB, Tchek, da STB, também da Polônia, estiveram no Brasil justamente para poder organizar toda a movimentação comunista, para poder ter a revolução do proletariado no Brasil. E lá tem tudo bem explicado, como é que foi esse processo de cooptar pessoas no Brasil. Algumas pessoas ajudavam sem saber que estavam ajudando. Algumas das pessoas ajudavam porque gostavam do comunismo. Outras pessoas se tornaram agentes da KGB. Vários políticos, várias pessoas receberam dinheiro da KGB para poder implantar organizações comunistas. E no Brasil, para você ver coisa, tinha pessoa que nem queria dinheiro, queria só uísque, queria só cigarro, queria só disco. Então, essas pessoas venderam o Brasil, foram inimigas do Brasil por causa de discos. Né? E então ele explica tudo bem direitinho, que na realidade o que a esquerda diz sobre a revolução, sobre a ditadura militar, não é a verdade.
Porque todo o movimento de terrorismo começou muito antes de 64. O que teve no Brasil foi um contragolpe. Mas isso vai ficar no próximo vídeo, onde eu vou falar sobre a coletânea do Hélio Gaspari. E nessa documentação, nesse livro, tem tudo lá. Várias páginas com documentos oficiais em russo, em tcheco, o nome das pessoas que foram pagas. Inclusive tem Tancredo Neves, João Goulart. Eu me assustei quando eu vi Juscelino Kubitschek, porque eu achava que ele fosse, mas não. Me espantei mais ainda quando vi o nome de Niemeyer. Aí a gente entende por que Juscelino Kubitschek tirou a capital do Brasil do Rio e construiu Brasília. Porque Brasília foi construída de acordo com o que o comunismo chama de a sociedade comunista perfeita. Na sociedade comunista perfeita, primeiro, ela tem forma de avião. E se você for ver, Brasília tem forma de avião, tanto que a asa sul, a asa norte. Brasília é longe de tudo. É difícil pessoas irem protestar em Brasília. E outra, Brasília é muito grande. E todos os prédios são de concretos. Justamente para quê? Para proteger toda a política. Então, agora a gente sabe por que Brasília foi escolhida para ser a capital do Brasil e por que ela foi construída daquela forma. Porque a KGB pagou Niemeyer e pagou Kubitschek para implantar Brasília. Lógico que o Mauro Abranches ele não sabia tcheco. E ele chamou um amigo chamado Petrilat. Nem sei se o nome correto é esse, infelizmente eu não estou com o livro aqui, mas ele foi quem traduziu. E logo no começo do livro, ele fala uma coisa muito importante, que a Tchecoslováquia, hoje é a Tchecoslováquia, porque ela não teve vergonha de abrir o que aconteceu com ela. Ela teve a coragem de mostrar à população a sua real história. Porque, e esse Petlat é jornalista, ele fala que um país sem a história, sem saber sua história, é um país sem cultura. É um país que não conhece a verdade. E aqui ele deixa bem claro que, tanto é que nos livros, eles não botam o nome da pessoa completo. O que foi que eu fiz? Eu entrei no site da STB, que tem em tcheco, mas tem em inglês. Procurei as pastas que ele fala no livro, né? E lá você abre todas as páginas. Obviamente que eu não entendi nada em tcheco, mas eu conhecia o nome das pessoas. E tem alguns documentos lá que são em português, inclusive com pagamento em cruzeiros, né? A quantidade, o valor que foi pago às pessoas. Então a gente vê aí que tem outro ponto interessante também, que os próprios espiões tchecos falaram que quando eram descobertos pelos militares, eles achavam que iam ser presos e iam ser mortos. Mas eles se espantaram com a cordialidade com quais os militares trataram eles. Inclusive pegavam eles, colocavam no carro, levavam ao aeroporto e diziam nunca mais volte. Mas a merda já estava feita. Saía um, vinha outro, saía um, vinha outro. E legal também é que os espiões tchecos reclamavam das acomodações em que eles ficavam. E todos tinham o aval da embaixada. Todos, né? Embaixada tcheca. Né? Então, esse livro mostra pra gente que o que nos foi passado foi mentira. Nós só vimos um lado, nunca vimos o outro. E o outro lado mostra, através de documentos oficiais, do satélite que foi o responsável por implantar todo o comunismo na América Latina. Lá ele fala quais foram as pessoas que foram para Cuba. Lá, inclusive, ele fala que José Dirceu era um agente cubano e que você nunca deixe de ser um agente cubano. Lá ele mostra as pessoas que foram para a China, as pessoas que foram para a União Soviética, todos os padres que estavam envolvidos na época da ditadura militar. Né? E eu descobri o nome do Juscelino Kubitschek e do Niemeyer olhando no site da STB. Sem querer, eu abri lá um documento lá que tinha vários nomes. Né? E eu fui vendo os nomes dos brasileiros que participavam. Os brasileiros, né? E os tchecos que estavam aqui, todos os espiões e tal. E encontrei lá o nome do Juscelino Kubitschek e do Niemeyer. E então, né, você vê
como é que foi esse processo? As pessoas me perguntam, Emer, teve golpe militar? Teve contragolpe? Teve regime militar? Teve ditadura militar? Eu respondo, sim, teve tudo. O golpe ia ser do Jango ao implantar o comunismo. O contragolpe foi a derrubada do Jango. O regime militar foi quando o primeiro, através da eleição, Marechal Castelo Branco foi eleito presidente. Castelo Branco ele tinha um interesse de realmente daqui a 6 meses fazer eleições. Depois disso, ele não abriu as eleições. Aí houve o regime militar. A ditadura militar realmente aconteceu na implantação do AI-5. Então, nós tivemos tudo. Tudo, tudo, tudo. Nesse livro também é muito interessante que ele mostra até como as armas iam e aonde as armas eram escondidas no Rio para que os membros, né, dos partidos comunistas pegassem essas armas. E tem tudo que é valor. Tem até a marca de uísque, tem o disco que o cara queria, tem a marca de cigarro que o cara queria, tem quais foram os políticos que foram para a Tchecoslováquia, né, tudo pago a mando do governo tcheco, o que lembra muito que aqueles deputados que foram para a China a mando do governo comunista soviético, né? Então, ou seja, eles sempre têm o mesmo estilo, eles não mudam isso, eles não conseguem mudar, né? Então, assim, a desinformação estava muito grande, eles agiram através da desinformação, inclusive, você pega um livro que foi lançado em 85 pelo Ladislav Bittman, que foi o de ontem, pega um livro que foi lançado agora em 2017, 2018, se eu não me engano, e na Tchecoslováquia estava a pasta MAN, que o Ladislav Bittman disse no livro dele, explicando tudo, e lá tem a pasta realmente dizendo como é que foi a Operação MAN. Quem foi o responsável pela Operação MAN, quem foi pago para escrever o livro. O golpe começou em Washington, tem até lá o nome do autor, que foi pago para escrever esse livro, como desinformação. Está lá dizendo que realmente foi uma farsa o documento do FBI. Então, é um livro muito interessante para a gente entender a nossa história. Tá? Os próximos vídeos, para a gente continuar nessa temática de ditadura militar, vão ser esses 5 livros aqui. A famosa coleção As Ilusões Armadas e O Sacerdote e um Feiticeiro, de Hélio Gaspari. São 5 volumes, entre os quais nós temos a ditadura envergonhada, a ditadura escancarada, a ditadura derrotada, a ditadura encurralada e a ditadura acabada. Para quem acha que isso aqui é um livro escrito por um autor de esquerda, de direita, pelo contrário, Hélio Gaspari é um esquerdista. Mas antes de ser esquerdista, ele é um historiador. Então, ele é um dos meus 3 comunistas preferidos. Ele, Hélio Gaspari, o rapaz que escreveu o livro Que é Isso, Companheiro, que agora me esqueci o nome dele, que é até jornalista. E tem um outro também que concorreu à presidência da República pelo STU, que falou que não, rapaz, a gente lutava mesmo era pela ditadura do proletariado, ninguém pode mentir não. Então vamos mentir não. E acabou falando sim. Então são meus 3 esquerdistas favoritos, né? São os caras que não escondem, que realmente é o que eles queriam, né? Realmente afirmam que teve sim muita gente morta, que teve gente torturada, mas que a quantidade de torturados não foram o que tem hoje, né? E por último eu vou falar sobre um livro muito que as pessoas não gostam, que é esse aqui, A Verdade Sufocada, né? É um livro muito bom, né? Assim, aquele livro da KGB que eu falei do Ladislav Bittman, desse livro de hoje, do Mário Abrantes, dessa coleção do Hélio Gaspari e dessa coleção aqui do Ustra, eles fecham tudo que aconteceu. Eles se complementam. Um que um diz, outro também diz. Nenhum desses 6 livros, eles se contradizem. Todos dizem a mesma coisa, né? E já adiantando aqui, teve um caso muito interessante. Teve um cara, né, que chegou na Comissão da Verdade, que queria falar sobre o Coronel Ustra, mas não deixaram ele falar. Sabe por que não deixaram? Porque ele falou, olha, eu fui preso no DOI-CODE, fui torturado pelos policiais do DOI-CODE, fui salvo pelo Coronel Ustra. Então ele falou que tudo que aconteceu no DOI-CODE, né, não foi... O Ustra não sabia, porque quando o Ustra sabia, ele dava esporro nos policiais, e ele foi salvo pelo Ustra. Então assim,
Aí a gente vai entender por que a esquerda acha que o Ustra é o vilão. Aqui ele fala um caso muito interessante da Beth. Né? Então, fiquem aí. Espero que nos próximos dias eu possa voltar a fazer vídeo. E que espero que vocês tenham interesse em comprem esse livro. Né? Comprem esse livro. A gente precisa saber a nossa história. Né? A gente não tem que esconder o que se teve tortura, a gente tem que falar tudo. Mas vamos falar o correto. É isso que a gente procura. Nós, conservadores, cristãos, a gente quer o correto, a gente não quer esconder nada. O que não pode é ficar isso, só um lado, só um lado, só um lado, só um lado. Né? Por isso que o nome do canal é Saída da Matrix, justamente para a gente sair desse conceito, a gente ver coisas novas, ver outras coisas, procurar coisas, né? ver outras, nunca deixar de ler escritores de esquerda que falam sobre esquerda, enfim. A gente tem que saber sobre tudo, essa é a nossa vantagem. Nós de direita, nós estudamos ambos os lados. Nós, com nossa razão, decidimos que lados nós devemos ser. Essa é a nossa vantagem em relação ao quem é de esquerda. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês comprem esse livro. Né? Tem na Amazon, tem na livraria do Terça Livre, tem na livraria do Nando Moura, enfim, tem tudo que a livraria esse livro tem no 64. É um livro importantíssimo. É um livro grande, deve ter umas 600, 700 páginas, mas é uma leitura muito boa. Né? E assim, tem documentação. E você pode acessar o site da STB. Se você quiser, se você tiver dinheiro, você pode marcar um horário lá na Tchecoslováquia. Você chega lá, você imprime tudo que arquivo que você quiser. Você passa 10 dias lá pesquisando nos arquivos. É aberto para todo mundo. Mas o engraçado é que até hoje, fora o Mauro Abranches, quais jornalistas brasileiros foram na Tchecoslováquia pegar esses arquivos? Quem se interessou em pegar esses arquivos? Quais foram os militares que conseguiram pegar esses arquivos? É por isso que quando eu vejo as pessoas pedindo um artigo 142, é burrice. Para você ter uma ideia, 18 mil militares são associados ao PT. Ou seja, nós perdemos a guerra ideológica. Nós perdemos a guerra cultural. Nós estamos começando agora a batalhar novamente. Então, por favor, façam um favor não para mim, que eu não ganho dinheiro com nada disso. Façam um favor a si mesmos. Comprem o livro 1964. Tá? Baixem o livro da KGB que eu mostrei ontem, Vladislav Bitman. Comprem um livro Desinformação, do Yomi Rapacheba. Compre um livro Meias Mentiras, Meias Verdades, de Anatoly Golitsyn. E compre o livro do Ustra. E leiam. Para a gente entender o que foi que aconteceu realmente no nosso Brasil. Tá? Fica com Deus. Tenha um bom final de semana. Espero não estar incomodando muito vocês, mas paz e bem a todos, tá bem?